Bom, graças a Deus nós vamos aqui dar início à nossa aula de introdução aos 4 evangelhos. Nós estamos vendo aí que o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia, tá bem? Boa mensagem. E aqui já tem alguma coisa que nós vimos, tá bem? Ó, Angelion, mensagem, nova notícia. Podemos definir a palavra evangelho como boas novas ou boas notícias. O que nós vimos? Que eram faladas 4 línguas no tempo do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi escrito, 4 línguas elas faziam parte do cenário onde a Bíblia foi escrita para nós. O latim, que era falado pelos romanos, que dominavam o povo naquela época. O grego, que é a língua oficial, a língua de comércio, a língua do dia a dia. O hebraico, que é a língua dos judeus, e o aramaico, que é o dialeto, tá bem? O aramaico é a língua que se fala no dia a dia. O hebraico é a língua da Bíblia, é o que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Então o hebraico é a língua escrita, o aramaico é a língua falada, já é o dialeto. O grego, que foi escrito no Novo Testamento, é a segunda língua, que é o equivalente ao inglês de hoje, e o latim, que é a fala dos romanos. O que nós vimos também é que haviam as instituições que exerceram influência quando os evangelhos foram escritos. Primeira instituição, o Sinédrio. Quando que surgiu o Sinédrio e quem organizou o Sinédrio? Esdras. Você pega lá no Antigo Testamento, o livro do Esdras. Esdras ele era levita, ele era sacerdote. O Esdras ele veio da Babilônia para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele tentou reconstruir o templo, mas ele não conseguiu reconstruir porque os samaritanos não deixaram e os habitantes de Jerusalém também não deixaram. Ele começou a construção do templo, mas ninguém investia e os habitantes da terra não deixaram. O que fez o Esdras, então, já que a obra do templo parou? Ele organizou a chamada Grande Sinagoga. A Grande Sinagoga, porque a palavra sinagoga, tá bem, é para significar o seguinte: é a congregação, é o ajuntamento daqueles que estudam a palavra de Deus. Isso aí é sinagoga, é onde eu ajunto aqueles que estudam. O que fez o Esdras? Ele organizou a Grande Sinagoga, organizou o Antigo Testamento. Quem organizou o Antigo Testamento foi Esdras, tá bem? O Novo Antigo Testamento ele teve a seguinte organização. Primeiro, Moisés, que era levita, ele organizou o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois, o outro homem que organizou o Antigo Testamento foi o sumo sacerdote Samuel, também levita. O que fez Samuel? Pegou os livros de Moisés, pegou o livro de Ruth, o livro dos Juízes, o primeiro livro de Samuel, e ele organizou o Antigo Testamento, até os dias que ele estava vivo. Tinha inclusive um livro chamado o Livro da Retidão, o Livro da Justiça, e o Samuel pegava as coisas que estavam escritas nesse livro, o Livro da Retidão, o livro do reto, do homem justo, e colocou no livro dele, o primeiro livro de Samuel. Depois de Samuel, o pessoal continuou escrevendo, os profetas foram escrevendo. Aí você vai ter o terceiro grande sacerdote, que foi o Ezequiel. A turma foi levada para a Babilônia. O Ezequiel pegou tudo que tinha sido escrito até os dias dele, os livros de Moisés, os livros de Samuel, os livros dos reis, os livros dos profetas Isaías, profeta Jeremias. O que fez o Ezequiel? Organizou a Bíblia de novo. Quando eu digo organizou, quer dizer que ele copiava os textos, guardava na biblioteca dele, preservava, porque a Bíblia precisa passar por esse processo mesmo: ser escrita, ser copiada, preservada e depois transmitida. Até que chegou o tempo do Neemias. Neemias foi o 4º homem que organizou a Bíblia. Todos esses 4 são levitas, todos os 4 sacerdotes, com exceção do Moisés, que ele é levita, mas ele não exercia o sacerdócio, mas ele era um legislador, irmão de Arão. Quem é que dá a Bíblia do Antigo Testamento para nós então? Os sacerdotes, os levitas. Inclusive hoje nós vamos estudar na segunda aula
nós vamos estudar sobre os levitas, tá bem? Sobre o sacerdote. Então, quem organizou a Bíblia do Antigo Testamento? O sacerdote. Chegou no tempo de Esdras, 445 a.C. Voltou para Jerusalém, tentou reconstruir o templo, não deu, organizou a grande sinagoga. Na grande sinagoga ele organizou o presbitério. Quando você lê o livro de Esdras, por exemplo, você vê que ele era um pregador. Ele pregava de manhã até a tardinha, 5, 6 horas da tarde. Ele pregava. Ele treinou os sacerdotes para os sacerdotes serem professores, também ensinarem a Bíblia. Organizou o Antigo Testamento, que eles não chamavam de Antigo Testamento, tá bem? Eles chamavam de Tanakh. Tanakh, que são os livros da lei de Moisés, o livro dos profetas, tá bem? Que a gente divide em profetas maiores e profetas menores, e o livro dos Salmos, onde estão os Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eles chamam de Tanakh, é o Antigo Testamento, é a Bíblia que Jesus lia. Essa grande sinagoga, ela se transformou no quê? No Sinédrio, tá bem? O Sinédrio dos dias de Jesus, quer dizer que a grande sinagoga, ela evoluiu, tinha um presbitério composto por 72 sábios, só podia participar do Sinédrio ou ser um presidente do Sinédrio, depois que estivesse aposentado do templo, porque para ser aposentado tinha que trabalhar 25 anos, ou então ser um dos anciãos de Israel que tivesse entendimento na lei e mais de 60 anos de idade. Aí podia fazer parte da administração do Sinédrio. Foi essa instituição aqui que julgou Cristo, Paulo e os demais apóstolos. O Sinédrio, que foi criado por Esdras, acabou se corrompendo, porque houve envolvimento com política, religiosidade, dinheiro, interesses terceiros que não tinham nada a ver com a fé em Deus. O Sinédrio se corrompeu. O templo dos dias de Jesus, o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. Quando o Esdras voltou, tentou reconstruir, não deu. Passou mais de 20 anos a obra parada. Aí veio Neemias. Quando Neemias veio, aí ele fortificou os muros em volta de Jerusalém e o templo foi reerguido. O templo foi reerguido, apareceu lá o profeta Ageu, o profeta Malaquias, o profeta Zacarias, e esses 3 profetas ajudaram com o incentivo profético que o segundo templo fosse reerguido. Esse segundo templo, ele foi demolido, ou ele foi incendiado, ele foi invadido, ele foi profanado. Mas depois houve uma revolta chamada Revolta dos Macabeus. Esses macabeus da tribo de Judá, eles se revoltaram, retomaram Jerusalém. Surgiu o rei Herodes. O rei Herodes recebeu a incumbência de governar aquela parte da Judéia, reconstruiu o segundo templo, que é esse daqui, ó. Isso aqui é o segundo templo. Diz que ele era magnífico, ele era mais bonito do que o templo de Salomão. O segundo templo. Foi no segundo templo que o Senhor Jesus fez a purificação. Jesus fez 2 purificações do templo, tá bem? 2. Quando você lê os evangelhos, dá a impressão que é uma só. Quando você monta cronologia, quer dizer, você coloca o evangelho um ao lado do outro, você descobre que Jesus fez 2 purificações do templo. Uma no começo do ministério dele, no primeiro ano, e outra no segundo, no terceiro ano. 2 vezes Jesus entrou no templo, 2 vezes ele fez a mesma coisa. Derrubou a mesa dos cambiadores, espantou os bois e falou contra os homens que estavam profanando o templo, mas foram 2 purificações, tá bem? Nesse daqui, esse templo é o que o Senhor Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Foi destruído no ano 70 pelo general romano Tito, e o Tito depois ele vai se transformar no imperador romano. O templo foi destruído no ano 70 e de lá para cá não existe mais templo. No lugar onde era o templo foi construída uma mesquita muçulmana, que é a Mesquita de Omar, a grande mesquita. Ela está impedindo os judeus de reconstruírem o terceiro templo. O terceiro templo já está todo pronto, é um templo pré-moldado, tá bem? Dá para reconstruir o terceiro templo em questão de menos de um mês. Menos de um mês. Ele é todo pré-moldado, ele já está pronto. A arquitetura, a engenharia, tudo está pronto. É só
remover aquela mesquita e instalar o terceiro templo. Isso aí é um projeto que os judeus têm. A sinagoga, o que é a sinagoga? São as pequenas igrejas. Como o templo foi destruído quando eles foram levados para o cativeiro babilônico, foi necessário se construir pequenas escolas. Escolas onde se ensinasse a lei, o culto, as tradições e ainda se adorasse a Deus. Se espalharam sinagogas no mundo inteiro. Cada sinagoga ela tinha um príncipe, é o principal, o presidente da sinagoga. E todas elas eram presididas pelo templo de Jerusalém. Presididas assim, prestavam satisfação. Só era uma sinagoga judaica aquela que fosse reconhecida pelo templo de Jerusalém. Esses três aqui estão envolvidos no Novo Testamento, tá bem? Na aula passada eu mostrei para vocês como que funcionava a sinagoga. Ela era geralmente circular ou semicircular. Quem quiser um pouquinho mais de detalhes, basta acessar a playlist sobre o estudo que eu passei para os irmãos. Depois eu vou estar repassando para vocês lá os links e os irmãos acessem, tá bem? Aqui estão as explicações. Além disso, haviam as pessoas que se dividiram em grupos no Novo Testamento. O primeiro deles são os fariseus. Então, os fariseus, a palavra fariseu significa os que se separaram, os separados. Podia ser de qualquer camada social, não precisava ser rico, tá bem? Podia ser pobre. Mas o que fazia o fariseu? Ele ia se destacar para estudar a lei, e ele tinha que estudar todo o Antigo Testamento, memorizar o Antigo Testamento e se transformar num pregador. A maioria dos pregadores eles eram fariseus, eles eram muito populares. Com o passar do tempo, o farisaísmo, o farisaísmo lá da Palestina foi ficando legalista, foi ficando exclusivista. Legalista quer dizer então que a salvação é só pela lei, e exclusivista é que eles acabavam se separando do povo. Ao invés de serem professores misturados com as pessoas, não, fizeram uma roupa diferente para eles, uma túnica diferente para eles, um linguajar diferente. Aí o Senhor Jesus os recriminou por causa disso. Acautelai-vos desses fariseus, por causa dos escribas. Os escribas são os teólogos, tá? E os fariseus são os pregadores. Tinha escriba que também era fariseu, e tinha fariseu que era escriba. Ele era teólogo e ele era pregador. Aí Jesus falou: tomem cuidado com esses teólogos também e com esses pregadores, porque eles marcam culto de oração na casa das viúvas até acabar com a dispensa dela. Quando acabou o último farelo, vão embora com pretensas orações delongadas. Jesus fala, ficam fazendo ladainhas intermináveis. Jesus fez oposição aos fariseus, porque no começo, quando eles foram instituídos, era para eles trazerem a lei para perto do povo, a pregação na língua do povo, aproximarem o povo da fé em Deus. Mas com o passar do tempo se tornaram exclusivistas e legalistas. Jesus se opôs a eles. Segundo grupo, os saduceus. Estes saduceus aqui são os chamados racionalistas. O que é um racionalista? Eles não aceitavam o Antigo Testamento inteiro, tá bom? Os fariseus aceitavam, de Gênesis a Malaquias. Os saduceus não. Os saduceus aceitavam só o Pentateuco, só os livros de Moisés. Por isso eles não acreditavam na existência de anjos, nem na ressurreição dos mortos. Eles eram racionalistas e eles eram materialistas. Os saduceus, na sua grande maioria, eles eram aristocratas, eles eram donos do dinheiro, tinham dinheiro no bolso. Aí você junta tudo: aristocrata, racionalista, exclusivistas e influentes no comércio e na política. Os saduceus, eles tinham um domínio do templo, tá bom? Do templo, é eles que mandavam na vida econômica do templo. Tinha fariseu também? Tinha, lembra do Nicodemos, príncipe dos fariseus? Mas tinha uma divisão entre fariseus e saduceus, sendo que os saduceus eles eram mais abastados e os fariseus eles eram mais pobres. Aqui a gente começa a terceira aula. Já foram dadas 2 aulas sobre
os 4 evangelhos. A terceira aula. Evangelhos chamados de sinóticos. Dá para os irmãos lerem bem aí? Se quiser apagar essa pilheira de lâmpada aqui, pode apagar também. Evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, tá aqui embaixo. Ó. Sinóticos é a junção de duas palavras gregas. Sim, juntos, e ópsis, visão. Ótico, tá vendo o ótico aqui de visão? Ah, eu vou na ótica que eu tenho que fazer um óculos. Aqui, ó, a palavra ótica. E o sim, quer dizer, aquilo que eu vejo junto. Sim, junto. Ótico, é o que eu vejo. O que acontece? O evangelho de Mateus, Marcos e o evangelho de Lucas são chamados de sinóticos porque eles contam os mesmos eventos, com linguagem um pouco diferente um do outro, uns com um pouco mais de detalhe, outros com menos detalhes, mas eles são muito parecidos as histórias. Agora, se você pega a Bíblia, você vai lá, faz aí uma pergunta uma pergunta básica: quantos capítulos tem o Evangelho de Mateus? Aí você abre lá, está aqui no fim, 28 capítulos. 28. Quantos capítulos tem o Evangelho de Marcos? 16. Quantos capítulos tem o Evangelho de Lucas? 24. Aí você fala, mas não são sinóticos? Não falam as mesmas coisas? Por que o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, o de Lucas tem 24 e o de Mateus tem 28? É porque alguns acrescentam e outros não. Uns omitem. O primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. O segundo evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Mateus. E o terceiro foi o de Lucas. O que fizeram então os evangelistas? Escreveram o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Segundo o quê? Como assim segundo? De acordo com Marcos, de acordo com Mateus, de acordo com Lucas. É a experiência que eles tiveram, sendo que o único que andou com o Senhor Jesus praticamente o ministério inteiro foi o Mateus. E o Mateus, ele era um alfandegário, ele era um cobrador de impostos, ele ficava nas alfândegas, coletando impostos. Esses escribas, aliás, esses chamados publicanos, o que é um publicano? Servidor público. Ele é um servidor público. Esse servidor público fica na coletoria, as pessoas vinham, pagavam o imposto, ele dava lá um recibo e aí vinha o próximo. As pessoas não declararam o imposto, não foram lá pagar. O publicano tinha que fazer o quê? Cobrar. Muitos desses publicanos eles eram desonestos. Eles davam lá um recibo e cobravam outra coisa. Era o tempo da propina. Tinha que saber o latim, tinha que saber o grego, tinha que saber o hebraico e o aramaico. Mateus era um poliglota. Aí você já começa a ver como que o Senhor Jesus faz para chamar um discípulo. Chamou discípulo de tudo quanto é tipo. Um deles era poliglota. Poliglota, servidor público e bom em matemática. Por isso que você vai ver a matemática que o Mateus faz, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês aí em mãos, tá bem? A matemática que só o Mateus faz. Capítulo de número 1, versículo 17. Mateus 1, 17. O que a gente aprende? Que a habilidade natural que você tem, a história que você tem, a profissão que você exerce, a formação intelectual que você tem, tudo isso aí é interessante para Jesus, Ele quer isso. É a teologia dos talentos. Então, o quanto mais você tiver em talentos naturais, coloque para o Senhor Jesus. Foi o que o Mateus fez. A habilidade que ele tinha como funcionário público, ele usou para a pregação e para escrever. Você lê lá no versículo 17, capítulo 1 de Mateus 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Somente uma pessoa que gosta de matemática vai colocar um negócio desse aqui. Transforma tudo em números.
E existem vários números que são citados no Evangelho de Mateus, vários números. Ele gostava de números, afinal de contas, funcionário público tem que receber dinheiro e dar troco, tem que anotar tudo na planilha. Gostava de planilha. Você percebeu que tem uma planilha aqui? A planilha da tábua genealógica. Tábua genealógica, isso aqui é uma planilha, de 14 em 14, planilha também. O Evangelho de Mateus ele é todo planilhado, é cheio de planilhas, números, estatísticas. A habilidade que ele tem, ele coloca para o serviço do reino. Então a gente vê aqui, ó, sinótico, porque são vistos juntos. Tem detalhe em um evangelho e não tem no outro. O que você tem que fazer? Ler os três. E quando você ler os três, eu fiz esse exercício uma vez com aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Eu queria saber se aquela mulher que ungiu os pés de Jesus é a mesma Maria de Betânia. Aí eu li os três evangelhos e li o evangelho de João, o quarto evangelho, para saber se era a mesma. Eu queria saber se a pecadora que ungiu os pés de Jesus era Maria de Betânia. Porque nos evangelhos sinóticos não fala o nome dela, só diz que era a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ela entrou na casa de Simão o leproso, e o Simão o leproso, ele é chamado de fariseu em um dos evangelhos. Eu tinha essa curiosidade, eu fiquei lá quase um mês para montar isso aí. Eu não quis ir em livro nenhum, eu não quis ir nos comentários, tal. Eu queria aprender por mim mesmo, só com a Bíblia na mão. Dá para fazer isso? Dá, meus irmãos, com paciência, com tranquilidade. Com um método você consegue descobrir esses detalhes. Bom, vou fazer uma pequena pausa para vocês fazerem aqui as suas perguntas também. Alguém que não pegou o livro já pega comigo aqui.